É possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? E antes de eu responder exatamente essa pergunta, eu quero que vocês entendam que tão importante quanto você aprender a tocar um instrumento é você ter um plano perfeito e um passo a passo. E eu vejo que o grande erro da maior parte das pessoas é simplesmente tentar aprender a tocar hino sem ter um propósito maior. No final das contas, tudo tem que ter um porquê e você precisa seguir um plano, um passo a passo para você conseguir desenvolver, senão você fica sempre travado no mesmo lugar. Eu vejo que muita gente às vezes entra aqui nas redes sociais, nossos canais, e querem aprender a tocar um novo hino, mas no final das contas deixa de estudar o mais importante, que são as ferramentas e as técnicas. Por exemplo, se eu preciso tocar um hino, eu vou precisar conhecer os acordes, vou precisar conhecer os encadeamentos de acordes, a sequência de notas, o que conduzir aqui na mão esquerda, o que fazer, o ritmo, a cifra, caminhos de baixo, se tiver um dedilhado, tudo isso a gente precisa estudar antes de pensar em tocar um hino, porque se você simplesmente só tenta tocar o hino, mas não estuda essas ferramentas antes, obviamente que você vai ter muito mais dificuldades. Agora, respondendo a pergunta de vocês, é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? Sim, mas vai depender de algumas questões e algumas situações. Por exemplo, hinos da harpa cristã são os mais didáticos e os melhores para você começar a estudar. Ou seja, são hinos atemporais primeiro, que você consegue aprender eles e vai continuar sendo tocados por muitos anos. São hinos que existem há 80 anos e daqui mais 80 anos provavelmente eles ainda estarão sendo tocados por aí. E o legal deles é que eles são hinos que eu considero como música folclórica cristã. Por quê? Uma música folclórica nada mais é do que a cultura de certa região ou certo país cantado. E não existe uma versão pré-estipulada, uma versão oficial. Então, automaticamente, você é capaz de estar mudando os arranjos desses hinos e complicando ele, colocando mais acordes, assim como simplificando e podendo tocar os hinos com apenas 3 acordes, sem soar estranho ou diferente. Teoricamente, é possível. Mas na prática nem todos os hinos vai soar tão bem assim. Por quê? Justamente pelo fato dos hinos avulsos, que são os hinos que existe já uma gravação pré-estipulada, a gente tem uma referência. E qualquer coisa que sai daquela referência que a gente já conhece, obviamente que causa uma certa estranheza. Então um hino oficial aí que você já ouviu uma gravação, já está acostumado sempre a ouvir, qualquer coisa que eu fizer fora daquilo, se eu restringir a possibilidade de acordes, talvez não soe tão bem no seu ouvido. Não pelo fato que teoricamente vai estar errado, mas sim pelo fato de você já ter acostumado com aquela sonoridade. Eu quero dar exemplos práticos para vocês perceberem isso. Mas antes da gente ir para a parte prática, eu quero pedir para você aquele super likezão, o seu gostei, o seu joinha, porque assim você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante, automaticamente esse conteúdo vai ser distribuído para outros irmãos que também têm o mesmo desejo de aprender a tocar teclado para estarem tocando na igreja. Dessa forma, o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Para você não custa nada, mas me ajuda demais, então deixe o seu like e o seu gostei. Exemplo de hino da harpa cristã. Poderia tocar esse hino aqui, ó, com vários acordes, a versão original oficial aqui para vocês, ó. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Tá vendo que legal? Acabamos de tocar aqui o hino com várias notas, vários acordes diferentes. Só que, aqui no caso, esse hino eu posso estar utilizando uma técnica, uma ferramenta chamada de função TSD, que é um método que eu desenvolvi, onde consiste em você utilizar as funções harmônicas dos acordes e restringir as possibilidades de notas. Ou seja, todos os hinos, se eu tocar um hino que tenha 10 acordes, assim como esse, que tinha mais ou menos os 10 acordes, ou um hino que tem 20, 30, 50, 100 ou 1000 acordes diferentes, todos eles estão dentro de 3 funções básicas, que eu chamo de função tônica, função subdominante e função dominante. Ou seja, todos os acordes estão dentro dessas funções. Então eu posso restringir para apenas
3 acordes o mesmo hino. E ele vai funcionar normalmente. Eu quero dar o exemplo do mesmo hino, só que agora tocando só com 3 acordes, com o acorde de Dó maior, Fá maior e Sol maior. Ó o mesmo hino. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Só 3 acordes. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Tá vendo que legal? Acabei de tocar o hino só com 3 acordes e ele não ficou errado e muito menos descaracterizado. Não perdeu o sentido do hino. Eu simplesmente simplifiquei. A primeira versão eu toquei com vários acordes, com mais ou menos uns 10, e agora eu toquei com 3. Mas o hino continua perfeito sem descaracterizar. Agora, se fosse um hino avulso, provavelmente, mesmo eu simplificando, talvez soaria um pouco estranho, talvez no seu ouvido teria alguma diferença porque você já acostumou com a versão oficial. Não que isso seja errado, mas não soa tão bem pelo fato de você já ter a referência. Hinos da harpa cristã, pelo fato de não existir uma versão oficial, é mais fácil da gente conseguir estar aplicando essa técnica. Esse é um dos métodos que eu desenvolvi que faz parte do meu curso de teclado gospel do Melodias e Riffs e é tão importante que também dentro da comunidade da harpa cristã, que são os 2 projetos que eu tenho, onde eu ensino iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja, tem acesso e aprende. Sabe o que é o mais interessante disso? É que grande parte dos nossos alunos, com menos de 3 meses, mesmo saindo do absoluto zero, aplicando essa técnica, consegue estar tocando na igreja. Primeiro, pelo fato de você não precisar aprender a tocar todos os acordes diferentes. Você não precisa saber todos os acordes maiores, sustenidos, bemol, menor. Você com 3 acordes apenas, assim como eu acabei de te apresentar e te mostrar, você é capaz de tocar quase todos os hinos da harpa cristã, todos simplificados. Você tem resultados rápidos e automaticamente se motiva para estar tocando e pode estar adorando a Deus e ajudando na sua congregação em pouquíssimo tempo. Então, no final das contas, não tem que ser demorado e muito menos difícil aprender a tocar teclado. Mas se você não segue o método certo, pode se tornar impossível de você aprender. Então, fiquem ligados nisso, porque existe uma forma, um caminho, um método muito mais rápido para você se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja, tá bom? Curtiu essa aula? Não esqueça, compartilha ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim, além de você aprender, você dá a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!